Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Jorge Mendes, vamos então... Jorge Mendes, vamos reiniciar então a nossa reunião. Desta vez antecipamos o horário da audição e agradeço também ao Sr. Rodrigo Ferreira da Silva, Presidente da Direção da ANAN, Associação Nacional do Ramo Automóvel, a doutora Tânia Mota, que vem como advogada da Associação, penso que é assim, não estou a dizer nada, acho que é assim os termos em que vem acompanhar o Sr. Doutor. Agradecemos, em nome da Comissão, a vossa presença aqui nesta Comissão. É fundamental, como dizemos sempre, ouvirmos entidades quando estamos num processo legislativo. Portanto, é esse contributo que pretendemos aqui hoje. Os termos em que funcionar esta audição, o Sr. Doutor trata 10 minutos iniciais para uma intervenção, é importante também que nos vai dizer de certeza, e depois cada grupo parlamentar terá 5 minutos para colocar as questões, o Sr. Doutor terá também 5 minutos para responder, não é? E depois haverá uma última ronda de 2 minutos para cada grupo parlamentar para colocar as questões finais, que entenda que estejam menos esclarecidas, ou comentários finais. Então, de imediato, darei a palavra ao Dr. Rodrigo Ferreira da Silva, enquanto Presidente da Direção da Associação Nacional de Ramo Automóvel, para nos dizer o que tem para nos dizer sobre o projeto de lei número 454/15 do PSD. Faz favor. Muito obrigado pela oportunidade que nos dão de participar nesta troca de ideias aqui sobre o projeto de lei. Uma nota muito rápida: a Associação Nacional do Ramo Automóvel é uma associação nacional de utilidade pública sem fins lucrativos. Representamos cerca de 2.400 empresas a nível nacional, desde as áreas do comércio, de reparação, fabricação de veículos, de concessionários, oficinas independentes, também na área dos reboques, construção de carrocerias. Portanto, temos um leque muito grande de representação do setor automóvel e com 83 anos já de currículo no seu histórico. Uma grande preocupação, de facto, nos últimos anos, e este projeto de lei é muito oportuno para trazer esta discussão para cima da mesa, de facto, tem a ver aqui com o equilíbrio entre a defesa dos interesses dos consumidores e o que, de facto, é possível dentro das empresas do setor automóvel conseguir acomodar dentro de um valor económico estas salvaguardas. É uma preocupação nossa e temos vindo nos últimos anos trazer várias propostas. Há de facto ainda uma grande informalidade no setor automóvel. Há de facto uma crescente informalidade, diria eu, no comércio e venda de veículos usados, sobretudo, e que vai desaguar em problemas que têm exatamente a ver com as garantias dos automóveis. E isso já são propostas que temos vindo a apresentar para haver um registro profissional desta profissão. O que vemos hoje é uma quantidade de indivíduos falsos particulares a vender e comprar muitos carros e que, de facto, não dão nenhum tipo de garantia a quem compra este veículo. Portanto, é um enquadramento que consideramos muito relevante para entrar depois aqui neste projeto de lei em concreto. De facto, aqui o guarda-chuva, e hoje há de facto uma concorrência desleal para as nossas empresas associadas e as outras que cumprem a lei e pagam os seus impostos. Há uma fuga ao IVA, há uma fuga ao IRC e há uma fuga às garantias que são dadas aos consumidores, e muitos destes falsos particulares comerciantes encapotados têm basicamente um telemóvel e um anúncio, seja numa página, e também temos feito alguma pressão junto destes sites que põem carros à venda na internet. Há uns anos seriam as últimas páginas do Jornal de Notícias e de outros meios de comunicação social. Hoje são esses grandes stands virtuais que existem, entre aspas, e de facto aí também pedimos que eles sejam mais exigentes com o tipo de anúncio e que façam aí uma seleção bastante rigorosa. Este é o enquadramento e há aqui uma desproteção do consumidor logo à partida. Esta proposta é de facto muito relevante e tem, no nosso entender aqui, de facto, muito que conversar, e depois pedi aqui ao Sr. Presidente para a doutora Tânia intervir, que tem a ver de facto aqui com um pecado original da transposição da diretiva da União Europeia de 2019, o 771, e Portugal querer ir um bocadinho mais além do que a Europa foi.
E, de facto, o que nós hoje temos é um parque automóvel dos mais envelhecidos da Europa, com idades médias acima dos 14 anos, com influência direta na segurança rodoviária e nas emissões de CO2. Portanto, exatamente o contrário, queremos um planeta mais sustentável e queremos menos emissões de CO2 e temos um prolongamento da vida útil destes veículos bastante mais alargada e com muitos quilómetros. E claro que nenhum comerciante hoje quer vender um carro com 5 ou 6 anos, com 400 mil quilómetros e ainda ter que dar garantias. E, portanto, aqui na transposição, enquanto seria 2 anos de garantia e 1 de acordo, e fomos aqui para os 3 anos e para 1 ano e meio, os 18 meses por acordo. Portanto, há aqui um pecado original, na nossa opinião, que vai muito para além e que não protege o consumidor e empurra exatamente muitos operadores para a informalidade e para o negócio entre os falsos particulares que entendemos que não deve existir. Também, a propósito, antes de pedir para passar a palavra, tem a ver um bocadinho, de facto, aqui com alguma clarificação que achamos que este projeto de lei é muito importante para haver aqui um efeito profilático em relação aos problemas. E tem a ver com exatamente o que é que consideramos componentes de desgaste rápido, o que é que consideramos uma garantia de fábrica, porque, de facto, aqui no corpo do texto há aqui algumas que estão bastante ajustados às viaturas que se vendiam ou ainda se vendem hoje de motores de combustão interna, mas estão já desajustados, por exemplo, em relação aos veículos elétricos híbridos, sejam híbridos mild ou híbridos plug-in. Portanto, nesse sentido, é uma sugestão nossa e, se o Sr. Presidente pedia... De facto. Sim, senhor. Sr. Rodrigo Ferreira da Silva, então dá a palavra à Sra. Tânia Mota, faz favor. Muito obrigada. Pode aproximar mais um bocadinho mais o microfone. Obrigado, agradeço. Muito obrigada, bom dia a todos, cumprimento também todos. Bom, eu farei uma intervenção um bocadinho mais técnica do ponto de vista daquilo que será a proposta e na sequência do que já teve a oportunidade o Dr. Rodrigo de dizer, no fundo o seguinte: a ARA vê com muito bons olhos um regime específico para os bens móveis sujeitos a registro. Isso faz todo sentido. No entanto, julgamos que a proposta em si carece de algum afinamento. E isto porque se edita, no fundo, um artigo e nesse artigo se faz referência aos bens móveis usados sujeitos a registro com mais de 5 anos ou 200 mil quilómetros e estabelece que o prazo de garantia, não é? Nesse caso, será de 3 anos. A questão que nós deixamos, no fundo, é, bom, mas esse prazo de 3 anos já está previsto no artigo 12º para todo o tipo de bens e não só para os bens móveis usados sujeitos a registro. E depois, a questão que se nos levanta, desde logo, é porque não há ali um regime específico para usados, parece-nos que, da forma como está redigida a norma, se estará a afastar a possibilidade de os comerciantes e os consumidores, por si, entre as partes, reduzirem o prazo quando em causa está um usado, não é? Porque, no fundo, é essa a grande questão que aqui nos traz, designadamente, no mínimo, para os 18 meses. Bom, é evidente que a diretiva impunha os 2 anos e, no caso dos novos, ou 1 ano no caso dos usados, também permitia aos Estados que estabelecessem prazos superiores. O Estado português veio a fazer isso, mas também a própria diretiva, nos considerandos, não deixa de dizer que o prazo dos 2 anos é o prazo que a generalidade dos Estados adotou e que era o considerado razoável e, portanto, também julgamos, lá está, é o tal pecado original de que falava há pouco o Dr. Rodrigo. Mas, no fundo, é olhar para o 12º A que se propõe a editar e que nos parece que, bom, o prazo que ali está previsto, a nosso ver, não devia ser 3 anos, não é? Porque se já é um bem que tem 5 anos e mais de 5 anos e os 200 mil quilómetros, o prazo deveria aí ser, então, reduzido e clarificar bem a possibilidade de, ainda assim, nestes casos, também as partes poderem reduzir o prazo por acordo. Essa é uma das grandes questões. Enfim, depois temos também, gostaria de falar aqui de 2 questões, designadamente em relação às questões do ónus da prova e da presunção de desconformidade. O Estado
Portuguesa optou pelos 2 anos, mas já assim era, ou seja, não é uma questão nova, embora também se permitisse que fosse 1 ano, no caso dos novos e depois, no caso dos usados, 2 anos, 1 ano no caso dos usados e depois a redução também no caso dos... eu estou a falar dos novos e depois dos usados, desculpem. Pronto. E aí, enfim, é uma questão também da própria diretiva, mas há uma outra questão que se julga muito importante, designadamente no setor. O diploma em si, quando faz as alterações e transpõe a diretiva, Portugal deixa de prever um prazo para a denúncia da desconformidade. Anteriormente tínhamos um prazo de 60 dias, a diretiva continua a prever esta possibilidade, designadamente no artigo 12º, na obrigação de notificação, e parece-nos que no caso dos automóveis, dos meios móveis sujeitos a registro em geral, este prazo para denunciar é muito importante, porque na prática e na realidade verificamos que se o meu automóvel começa a dar um problema, se eu não fizer uma comunicação com brevidade, a tendência e a possibilidade de eu estar a onerar e a agravar o problema é enorme e, portanto, julgamos que aqui faria todo o sentido que assim sucedesse. No fundo, os comentários são um bocadinho estes. Nós também temos aqui um documento com alguns comentários em relação ao projeto de lei, mas parece-nos que, no fundo, a grande preocupação parece que o 12º-A pode afastar, para além de onerar, porque, no fundo, acaba por repetir aquilo que já está previsto no 12º, pode ainda onerar a situação dos comerciantes e, por sua vez, também dos consumidores em função desta economia informal e pode eliminar esta possibilidade de se fazer acordo e até, quando é possível fazer acordo, muitas vezes o que sucede é que os consumidores acabam por fazer melhores negócios, não é? Porque estão a negociar, também há um prazo de garantia reduzido e, portanto, o preço também as partes também podem negociar essa concreta questão e também, por essa perspectiva, haver aqui uma mais-valia para os consumidores. No fundo, julgo que são estas as questões que nos preocupam mais. Muito obrigado, Sra. Tânia Mota. Sr. Rodrigo Ferreira da Silva, enquanto Presidente da Direção da ARAN, também agradeço a sua inicial. Cabe agora ao parlamentares colocar as questões no âmbito desta audição. A Sra. Márcia Passos fará em nome do PST. Tem então 5 minutos, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, Dr. Rodrigo Ferreira da Silva e Dra. Tânia Mota, e obrigada por estarem aqui conosco a discutir o projeto de lei que pretende equilibrar os direitos do consumidor, mas não só. E, portanto, nós acabamos de ter uma audição que foi uma audição muito interessante da APDCA, que trouxe aqui contributos muito úteis e dos quais alguns também falaram na vossa intervenção e, portanto, em termos de afinamentos, que foi esta a palavra que usou e que me parece muito pertinente, o projeto de lei do PST precisará de alguns afinamentos e estamos totalmente disponíveis para o fazer e, portanto, reiteramos isso mesmo. O que pretendemos e as nossas preocupações, como eu já disse na audição anterior, as nossas preocupações com esta necessidade de alteração ao Decreto-Lei 84/2021 assentaram em 2 pressupostos. Por um lado, continuar a conferir ao consumidor todas as garantias e mais algumas quando compra um bem, no caso concreto um bem usado, e portanto estamos a falar de um automóvel, que é dos bens que as famílias portuguesas mais compram. E também porque os defeitos podem provocar situações gravíssimas na vida das pessoas. E, por outro lado, também uma preocupação no que respeita à regulação da própria atividade e afastar, ou tentar também afastar, o mercado paralelo que existe de um conjunto de pessoas que vendem automóveis usados como se fossem profissionais e não são, que não pagam impostos, que não estão sob a tutela de nenhuma organização e isto é prejudicar o consumidor. E, portanto, esta foi uma das nossas preocupações e a primeira pergunta que vos deixava é se este projeto de lei vai ser eficaz, porque não estou convencida que seja tudo o que é preciso fazer, acho que é um passo, mas se ainda podíamos ir aqui mais longe no sentido de regular melhor o mercado e de afastar esta concorrência que é desleal. Desde logo porque partimos de princípios errados. Uns são profissionais e outros não são. E, portanto, estamos a falar, desde logo por aí, de uma concorrência desleal, para além de tudo mais que está aqui envolvido. E, portanto, se as normas que estão aqui contempladas e esta proteção que se quer dar mais aos consumidores, se de alguma forma vai no sentido também de
assegurar esta nossa preocupação e de afastar a concorrência desleal. E ainda relativamente a esta matéria, perguntava-vos se têm conhecimento, eu já fiz esta pergunta na audição anterior, mas perguntava à ARAN, porque é a maior associação do ramo automóvel, se a ARAN tem conhecimento de alguma intervenção da Autoridade da Concorrência acerca desta matéria. Isto por um lado, e por outro lado, se a ARAN já se dirigiu também à Autoridade da Concorrência no sentido de denunciar situações que conheça e se daí veio alguma resposta por parte da ADC. Relativamente ao prazo de garantia, de facto, aquilo que nós assistimos é que o Governo, em 2021, foi além daquilo que era necessário. E, portanto, temos exemplos de outros ordenamentos jurídicos, e são muitos, é o Chipre, é a Alemanha, é a Bulgária, é a Polónia, é a Espanha, é Malta, enfim, podia continuar por aqui fora, que não foram tão longe porque não tinham que ir e porque souberam distinguir o que é um automóvel usado de um automóvel que é novo. E esta distinção não foi feita no Decreto-Lei 84 de 2021. Até fizeram distinções de outros bens, fizeram uma distinção dos bens imóveis, têm uma secção apenas para bens imóveis, fizeram uma distinção no que respeita aos bens e serviços digitais, e bem, também tem regras próprias. Agora, não fizeram foi distinção relativamente aos veículos usados, tratando-os como novos, por um lado, e eu vou aqui brincar um bocadinho com o Sr. Deputado Filipe Melo, que tentando esclarecer aqui uma questão anterior, que vem da audição anterior, e tratando igual um automóvel, usado ou novo, tratando da mesma forma que trata, eu dei o exemplo e repito, da torradeira, podia dar do micro-ondas, do telemóvel ou de outra coisa qualquer. E, portanto, nós estamos a falar de um decreto-lei que regula da mesma forma um bem desta natureza e um veículo automóvel, nomeadamente um veículo automóvel usado, porque são diferentes patamares. Primeiro, está errado, porque trata da mesma forma um veículo automóvel e uma torradeira, e desculpem-me o exemplo, simples, mas também trata da mesma forma, isto ainda é mais grave, um veículo novo e um veículo usado. E, portanto, é neste patamar de desequilíbrio que nós nos encontramos. E foi isto que o PST quis evitar, e a nossa alteração vai no sentido de reequilibrar e de pôr fim a este desequilíbrio que eu acho que é evidente para todos. Acho que é evidente para todos. A senhora doutora Tânia Mota tocou aí num outro aspecto que me parece muito pertinente, que o projeto-lei não tratou, mas que poderá tratar, que é o prazo de denúncia da desconformidade. Eu entendo que, não estando aqui previsto, vamos aplicar o Código Civil e temos os 30 dias, não é? A partir do momento do conhecimento do defeito, mas podemos ter aqui dúvidas, porque o Código Civil diz que é dentro dos 6 meses após a entrega do bem e, portanto, de que é que estamos aqui a falar. Parece muito pertinente essa sua observação, agradeço, e entendo que também devemos, provavelmente, ir aqui. E eram estas as minhas questões. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado Márcia Passos. Sr. Rodrigo Ferreira da Silva, faz favor, tem a palavra para responder às questões. Muito obrigado, doutora Márcia. De facto, em relação às queixas, já fizemos algumas à ASAI, mas fizemos também, não sendo assunto desta comissão, também o fazemos regularmente em relação às oficinas que trabalham fora de horas, como se costuma dizer, debaixo das escadas, não é? E por aí fora, e as respostas têm sido, não temos meios. Quando essas oficinas começam a trabalhar, nós já não estamos a trabalhar. E, portanto, há de facto aqui denúncias feitas no passado e constantes. Em relação, de facto, o novo e usado diria, mais do que escandaloso, considerarmos. E depois há outra questão importante. O novo, temos sempre a garantia da fábrica, e muitas vezes a fábrica vai-se escudar no concessionário que vendeu o carro e empurra a responsabilidade em primeiro lugar para o vendedor, que não foi a marca de automóveis, e aí estamos a fragilizar muitas vezes também a média empresa em relação à grande multinacional que lhe vendeu o carro, e de facto depois estamos completamente a comparar o que não é comparável, o usado e o novo. Sim, portanto, aí há uma clarificação que é evidente. E em relação ao automóvel, de facto, a torradeira é um excelente exemplo, porque não conheço ninguém, pode se calhar haver, que financie a 120 meses uma torradeira, e automóveis há, infelizmente, muitos consumidores. Eu digo infelizmente porque é um prazo muito alargado e mostra alguma
falta de poder de compra e há, de facto, o automóvel, em grande parte das suas aquisições, seja novo, seja usado, tem um contrato coligado de financiamento e, portanto, há aqui uma responsabilidade acrescida em relação ao consumidor que está a pagar um financiamento e nesse sentido. Em relação ao consumidor, também não é para, com certeza, esta Comissão, mas também dizer que existe um centro de arbitragem do setor automóvel que, ao longo dos últimos anos, tem sido permanente o seu desinvestimento, tanto por parte do Ministério da Justiça como parte da Direção-Geral do Consumo, e vê-se neste momento com meios financeiros completamente mínimos e na iminência de ter que encerrar a sua atividade. Portanto, mesmo aí que queremos proteger o consumidor, há meios para o fazer. O centro de arbitragem, no nosso entender, é uma ótima solução para ter custos baixos de acesso à justiça, mas os meios são todos os anos reduzidos e neste momento luta pela sobrevivência. O centro de arbitragem do setor automóvel também considero importante referi-lo. Muito obrigado. A palavra agora ao Partido Socialista. Deputado José Rui Cruz, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Rodrigo Ferreira da Silva, Presidente da Direção, e a Dra. Tânia Mota. Agradecer-lhe o facto de se ter disponibilizado para vir aqui a esta audição. Nós acabámos, há bem pouco tempo, de fazer uma audição também com a APDCA, que também nos trouxe um conjunto de argumentos e muito idênticos aos vossos, porque os problemas são em tudo parecidos. Nós também tivemos a oportunidade de refletir sobre esses mesmos, muitos deles são exatamente os mesmos. Alguns colocaram aqui, nomeadamente, em relação ao equilíbrio entre o consumidor e as empresas do setor, a informalidade do setor, a questão que colocaram, que nos parece muito importante nesta fase, que tem a ver com o registro profissional, como é que se poderá, no futuro, resolver um dos grandes problemas que tem, que é o que muito falaram, quer os vossos colegas, quer vocês agora nesta audição, de que qualquer pessoa pode hoje, de uma forma muito simples, vender automóveis sem pagar qualquer tipo de impostos. Isto ultrapassa muito aquilo que pode parecer uma coisa simples, porque há um setor em causa, há muitos milhares de postos de trabalho em causa, há muitas empresas que estão em causa, e esse registro, não sei se há algo pensado sobre isto, há algum trabalho feito sobre isso, se está pensado como é que podia ser feito esse registro, sendo certo que nunca poderíamos ter um sistema que fosse aquele sistema que impediria que houvesse uma venda de veículos entre pessoas normal, não é isso que estava em causa, mas haver um sistema que permitisse, que diminuísse o que temos hoje a ser feito, que de facto é um ataque a este setor, e nós concordamos que isso deve ser estudado. E depois também esta questão da transposição da diretiva, que outros países fizeram com menos tempo de garantia, achamos que também pode ser devidamente adaptado. Também achamos que isso deve ser analisado, e também queria dar aqui uma nota de agradecer à deputada Márcia Passos, que fez a minha defesa em relação ao que disse o Chega anteriormente, que o Chega não consegue perceber que esta diretiva aplica-se às torradeiras e aos carros. O Chega não tinha percebido isso, mas a deputada Márcia Passos já explicou isso, portanto eu vou passar à frente. E queria, portanto, agradecer-vos os vossos contributos, dizer-vos que, da parte do Partido Socialista, aquilo que for possível juntar a este decreto, a este projeto de lei do PSD, para melhorar o setor, para contribuir para que haja mais equilíbrio entre o consumidor e as empresas, nós estaremos disponíveis para fazer esse trabalho de uma forma séria e de uma forma que fique melhor o consumidor e que fiquem melhor as empresas, e estamos cá para isso e não para outro tipo de intervenções. Muito obrigado. Obrigado. Deputado José Rui Cruz. O Sr. Doutor tem então
Agradecer as palavras do Sr. e, de facto, também reforçar, de facto, nós, quando vemos um anúncio num site qualquer a vender um automóvel e diz particular e depois em baixo diz aceita retoma, faz financiamento, era facílimo perceber que de particular não tem nada. Não conheço particulares que façam financiamentos a bens usados que vendam... Que vendam online. Portanto, de facto, nós temos uma proposta que trouxemos à Comissão de Orçamento e Finanças, salvo erro, em 2021, faz agora 2 anos. Temos todo o gosto em deixar, trouxemos essa informação da nossa proposta do registro profissional de revendedor de veículos automóveis. Achamos que o particular, até um certo limite, eu não sei se nós aqui temos o limite de 3 ou 4 carros, 2, mas admito que até 3 da família, uma situação qualquer, mas de facto, quando vemos registros acima disso, de facto há ali uma atividade que está a ser exercida e tem todo o direito de exercê-la, mas no seu enquadramento próprio e legal, e constitui uma sociedade ou uma unipessoal, seja o que for, e está num negócio com as mesmas concorrências. Portanto, temos todo o gosto em deixar essa informação que trouxemos preparada para deixar, e a primeira vez que apresentamos foi há 2 anos, em 2021, essa sugestão do registro profissional de revendedores de veículos automóveis. Muito obrigado, Sr. Presidente da ARA. Sr. Deputado Filipe Melo, tem então 5 minutos, faz favor, com as questões. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos e um cumprimento especial ao Dr. Rodrigo Ferreira da Silva e à Dra. Tânia Mota. Obrigado pela vossa presença, que enriquece certamente o nosso debate nesta matéria. Há 2 coisas que o Sr. Presidente vai permitir-me que eu diga, até porque fui citado, e o deputado do Partido Socialista, José Rui Cruz, disse que o Chega não percebeu. Eu relembro que foi a deputada Márcia Passos que, na audição anterior, que comparou o incomparável, uma torradeira aos automóveis. Até porque, Sra. Deputada, as torradeiras estão mais à frente, já só usam elétricos. Os automóveis ainda há híbridos e gasóleo e por aí fora. Mas mais estranho que isto é ouvir o deputado do Partido Socialista voltar à carga com o assunto e ter o desplante de dizer que o Chega não consegue perceber que a diretiva se adequa às torradeiras e aos carros. Sr. Deputado, aqui mostra a vossa incompetência, porque legislam da mesma forma uma torradeira que custa 10 euros e um carro. Vocês metem tudo no mesmo saco, além de transporem as diretivas muito depois do prazo e as coimas vêm para Portugal por culpa da vossa incompetência, ainda são incompetentes ao ponto de, no mesmo pacote legislativo, meterem torradeiras e carros. Venda-se tudo igual, faça-se tudo da mesma forma. E eu volto a dizer o que disse na audição anterior. A venda de veículos, automóveis entre particulares, não deveria ser permitido, porque não há garantias, fomenta aquilo que o Partido Socialista gosta, que é a economia paralela, e a economia paralela em Portugal representa 35% do PIB. E agora, uma questão que eu deixo aos senhores representantes da ARAN. Se têm uma ideia de quanto é que nós conseguiríamos reduzir na economia paralela em Portugal, que neste momento está nos 35%, se a venda de veículos automóveis fosse feita apenas e só por quem deveria ser, ou seja, pelos comerciantes. E que o Estado não tem essa capacidade, nem essa coragem, para fazer reformas aqui neste setor e dizer que vender uma torradeira é muito diferente de vender um veículo automóvel. Vender no OLX um automóvel de 10, 15, 20 ou 25 mil euros não é a mesma coisa que vender uma torradeira que já não usamos em casa por 5 ou 10 euros. É completamente diferente. Portanto, Sr. Doutor, essa seria a primeira questão que eu tinha para colocar. Segunda questão, tem a ver novamente com um assunto que nós temos vindo a falar recorrentemente, que é a importação e a venda dos veículos automóveis. Qualquer particular importa um veículo automóvel, faz uma inspeção tipo B, paga 100 ou 100 e poucos eurinhos e vende. E tem um lucro da venda, tem o lucro pela questão fiscal que o Governo Socialista não acautelou e está, ao mesmo tempo, a fomentar desemprego, fecho de unidades de venda de veículos automóveis que o Sr. representa, e isto tudo tem só um denominador comum.
Partido Socialista, porque não tem a coragem, não tem o arrojo e não tem a vontade de transpor diretivas, mas com um propósito e não apenas de cumprir as diretivas, porque assim são obrigados a fazê-lo. Portanto, esta seria a segunda e a última questão. Está ou não está nas mãos do Governo acabar com esta fraude, que não deixa de ser uma fraude, impondo regras claras, concretas e definitivas à importação e à venda dos veículos automóveis. Porque é muito claro, se houvesse legislação adequada, não havia fuga ao imposto, os veículos eram vendidos apenas e só pelos comerciantes e o Estado não seria certamente penalizado, numa primeira instância em termos fiscais, e também os comerciantes não seriam prejudicados numa segunda instância ao terem que fechar portas, ao terem que despedir, porque não conseguem fazer tudo. Não conseguem competir com o mercado dos particulares, que, não sendo um mercado deliberado, é um mercado que atua e com uma componente muito forte. Ao não pagar impostos, ao não ter um posto de trabalho aberto, ao não terem as responsabilidades das garantias, isto é concorrência desleal. E termino perguntando-lhe se há alguma informação que os senhores tenham, se, caso da Autoridade da Concorrência, por exemplo, estará em cima deste assunto, se já foram contactados para o efeito. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Se apresentará, faz favor, para responder. Muito obrigado, Sr. Deputado. De facto, nós não temos números rigorosos, mas estimamos que cerca de 20% das vendas dos automóveis em Portugal são, de facto, veículos que são vendidos por falsos particulares. É a estimativa que temos. Eu gostaria de começar no início, e referiu e bem os veículos importados, e, de facto, está na mão dos diferentes governos dos últimos anos a carga fiscal excessiva nos veículos novos em Portugal. Portanto, também temos uma grande importação, porque, historicamente, a carga fiscal sobre os veículos automóveis em Portugal é elevadíssima, das mais elevadas da Europa. Continuamos a ter os automóveis mais baratos antes de impostos e dos mais caros depois de impostos. Ora, se essa diferença não fosse tão grande, a importação só por si já seria bem menos atraente para quem faz esse tipo de negócio. Portanto, está na mão dos diferentes governos ter uma carga fiscal mais acessível. Depois também não faz sentido um país que já está, não estamos na Liga dos Campeões em termos industriais a produzir automóveis, mas já estamos na Liga UEFA, não é? Na Taça UEFA. Portanto, o número de automóveis que é produzido em Portugal, o número de empresas de componentes de automóveis que existem em Portugal, em qualquer outro país europeu, países que produzem automóveis e que têm uma grande parte da indústria de componentes, têm carga fiscal baixa sobre os automóveis. Portanto, nós temos em Portugal uma carga alta, mesmo sendo um país produtor de automóveis, e a Auto Europa, há poucas semanas, tem sido notícia, por facto, pela importância que tem, mas temos a Fuso em Abrantes, temos a Stellantis em Mangualde e por aí fora, fábricas de autocarros, Salvador Caetano, os Irmãos Mota, várias. Portanto, e também aqui nos pesados de passageiros há uma grande concorrência de veículos importados, que basicamente são a sucata da Europa, e nós temos vindo a alertar nos últimos anos sobre isto, e ser comprados com dinheiros públicos, autocarros velhos, com 14 e 15 anos, e não estamos, de facto, a incentivar e a criar mais emprego em Portugal nestas áreas que seriam importantes. Portanto, a carga fiscal inicial, para mim, é onde tudo começa, e já que estamos a falar em pecados originais, é aqui uma parte muito importante. E, de facto, Portugal taxa muito o automóvel no ato da compra e no ato da sua utilização. Por aí fora, portanto, temos o ISV, continuamos a ter o IVA sobre o ISV, e depois, na sua utilização, não falo no posto de combustível, mas falo também nos diferentes impostos e taxas que vêm na utilização do veículo. Portanto, sim, há um problema fiscal e há um problema que incentiva dessa forma também os veículos importados. Eu diria que não, quer dizer, não estar totalmente vedada a particulares, acho que não, acho que deve haver algum limite mínimo,
algum para entre famílias, como falávamos, quer dizer, acho que também é um bem que deve ser transacionado por particulares e portanto, não deveria ser zero e julgo que sugeriu que não seria mesmo possível. Okay, para comercialização, mas de facto achamos que a partir de um certo número é um empresário, é um comerciante e essa atividade devia estar. Por outro lado, achamos de facto que as plataformas eletrónicas hoje têm um grande poder, porque, como digo, no passado alguém de Bragança compraria um carro no distrito de Bragança, ou quando muito ia ao distrito vizinho do Porto ou ali ao lado. Hoje o cliente de Vila Real de Santo António vê o carro que está anunciado e facilmente vai a caminho a comprar o carro ou outro sítio. E, portanto, estas plataformas não têm sido, pelo menos em relação aos apelos da ARAN, não têm sido sensíveis e, de facto, têm aqui uma cultura um bocadinho de tecnológica e de quererem ser as Amazons e controlar os mercados e tudo passar por eles. E, de facto, aqui também achamos que deve haver alguma atenção por parte das entidades reguladoras e corrigir esses desequilíbrios que também nessa parte existem. E não esquecer, de facto, que aqui também a parte fiscal e a fuga aos impostos, como referiu, é também muito grande na parte do após-venda. Mas não só a fuga dos impostos. E quando falamos de concorrência desleal, uma oficina hoje tem que cumprir vários requisitos legais, e bem, e quanto mais rigorosos, melhor, e quanto mais seremos sempre os primeiros a apoiar estes esforços para de facto, mas depois vemos que uma oficina tem que ter uns cuidados muito especiais e uns custos elevados em relação por exemplo, aos óleos usados que recolhe dos veículos, e continuamos a ver óleo à venda num supermercado, não digo na prateleira dos cereais, mas no corredor ao lado da prateleira dos cereais, e qualquer pessoa que vai comprar óleo com certeza vai deitar óleo fora do seu carro e para onde vai para a sarjeta com certeza 100% das vezes, e as oficinas têm que cumprir, e o particular que pode comprar num supermercado um litro de óleo ou dois, em que em muitos países não pode. Em muitos países, para comprar um litro de óleo, tem que levar o litro de óleo usado e aí faz a troca. E aí também não somos contra. Ou uma bateria e por aí fora. Mas, de facto, se queremos caminhar para haver uma economia circular mais verde, também essa exigência tem que ser posta. Também estes grandes operadores e a grande distribuição que têm uma grande fatia e bastante interesse na comercialização destes produtos, que, no meu entender, deviam estar exclusivamente no setor automóvel. Doutor, muito obrigado. Concluída a primeira ronda, temos uma segunda ronda, 2 minutos cada grupo parlamentar. O deputado Márcia Passos tem, então, 2 minutos em nome do PSD. Obrigada, Sr. Presidente. De facto, estas audições estão a demonstrar ser de uma utilidade enorme, e eu tinha aqui 2 questões. Uma primeira muito cirúrgica, que diz respeito às peças consideradas de desgaste rápido. Percebi pela vossa intervenção que este artigo já está um bocadinho desatualizado face aos veículos elétricos que temos hoje. E por isso perguntava-lhes, mas continuamos a ter os outros, e portanto perguntava-lhes também se ela carece aqui de facto de alguma adaptação aos tempos modernos, deixem-me dizer assim. Mas há aqui uma outra nota que me preocupou muito mais e que eu gostava de ver concretizada, que é a preocupação que o Sr. Presidente aqui trouxe relativamente ao Centro de Arbitragem do setor automóvel. Dizendo que ele tem meios cada vez mais reduzidos, que luta pela sobrevivência, e sabemos bem que a Sra. Ministra da Justiça não responde nesta comissão, mas também sabemos bem que os vossos contributos relativamente a esta matéria podem justificar a apresentação de um pedido na comissão respectiva, e era isso que agora vos pedia. Aliás, deixem-me fazer aqui uma nota prévia. O programa de governo do Partido Socialista, com o qual se apresentou às últimas eleições legislativas, tinha uma preocupação e apresentou-se como querendo incrementar os meios de resolução alternativa de litígios. E, portanto, aquilo que o Sr. Presidente nos traz hoje é exatamente o contrário disto. É um centro de arbitragem, é o CASA, e, portanto, que está a lutar pela sobrevivência, foram palavras suas, que é um centro de arbitragem essencial para a defesa do consumidor. As custas são mais baixas do que são no Tribunal Judicial e, portanto, nós estamos a tirar defesa aos consumidores. Sr. Presidente, eu pedia-lhe que nos enviasse a esta comissão, se fosse possível, um breve resumo sobre, nomeadamente, quantos processos tem o Centro de Arbitragem, qual é a sua pendência, qual é a capacidade de resposta, o prazo de resposta, qual é o mapa de pessoal.
e quais os meios financeiros que eram prestados pelo Estado, pelo Governo, porque ele vive disso, e quais são os meios financeiros que nos últimos anos têm sido entregues pelo Governo e, portanto, de forma a também percebermos se é que existe alguma razão de ser, mas percebermos qual a razão do desinvestimento neste meio de resolução alternativa de litígios, completamente contra ao programa que o Governo do Partido Socialista apresentou a todos os portugueses. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado Márcia Passos. Sr. Deputado José Rui Cruz, em nome do Partido Socialista, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas dar nota de que tudo aquilo que foi aqui transmitido e que são as preocupações desta associação, que basicamente o Partido Socialista tomou como sendo as principais preocupações do setor, nós teremos em conta a resolução desses mesmos problemas e são esses que estão mesmo em cima da mesa e não deixaremos de aquelas preocupações que nos deixaram, que vão para além também daquilo que é o principal assunto, de os ter em conta e gradualmente irmos resolvendo esses problemas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. José Rui Cruz. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria apenas agradecer ao Dr. Rodrigo Ferreira da Silva a clareza nas respostas e também um complemento que subscrevo, que disse em relação a uma crítica, digamos, até moderada, se fosse a ser correto, teria feito maior ao Partido Socialista, mas o Dr. relembrou e bem que a responsabilidade não é unicamente deste Governo, já vem dos vários governos anteriores, e que corroboro na sua plenitude a afirmação que fez. Portanto, o PSD também não está isento de culpas, também já governou nos últimos anos, não obstante o PS ter muito mais anos de governação do que o PSD, mas o PSD também não teve ou o discernimento, ou a vontade, ou até a coragem política para mexer num assunto delicado como este. O Sr. quando referiu, portanto, em relação a uma das afirmações que eu fiz, eu queria só dizer, ou eu me terei explicado mal, ou não terei sido claro na informação. Eu não digo que não possam os particulares importar veículos automóveis, o que digo é que tem que haver legislação para que essa importação seja expressa e tacitamente para o uso das famílias. Portanto, não sou contra que um cidadão possa ir ao estrangeiro comprar um automóvel. Aliás, os números recentes indicam isso mesmo. A venda de veículos importados disparou face à compra de veículos novos e o Sr. explicou perfeitamente bem o porquê e a carga fiscal, naturalmente, que está no número 1 dessas consequências. O que eu disse é que o Estado tem que criar formas para impedir que os particulares vão ao estrangeiro, comprem carros para os comercializar. Isso é que nós estamos perfeitamente contra. Volto a referir, em jeito de conclusão, somos favoráveis que alguém que não tenha capacidade de pagar um carro novo cá, que possa ir lá fora buscar um carro usado como novo ou em excelente estado de conservação, mas para seu uso particular ou empresarial e não para comercialização. E isso passaria naturalmente por impor um prazo para que, após essa compra no estrangeiro, o veículo pudesse ser comercializado cá. Mas ainda assim somos favoráveis a que essa comercialização fosse efetuada por quem tem portas abertas destinadas a esse efeito. Portanto, quem quisesse vender um carro, seja ele importado ou não, após um certo tempo de importação, teria de passar por um comerciante. E a razão é simples, não é limitar a venda só porque sim. É porque a comparação é clara. Nós não podemos vender um veículo automóvel da mesma forma que vendemos a torradeira. São questões completamente distintas, são preços completamente distintos e isso tudo tem implicação direta ou indireta, tanto na economia, pelos motivos que já falamos e não vou voltar a referir, mas também ao nível das garantias. Portanto, essa é a vontade política que tem que haver para legislar sobre estas matérias
que não há. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Filipe Melo. Para uma última intervenção nesta audição, dá a palavra ao Dr. Rodrigo Ferreira da Silva, Presidente da Direção da ARAN, para responder às questões colocadas pelos grupos parlamentares. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Doutora Márcia, o CASA tem sido, nos últimos anos, de facto, um permanente desinvestimento. Não tenho aqui o decreto-lei de quando a lei mudou em relação ao financiamento dos centros de arbitragem, mas na altura a ideia era que as entidades reguladoras iam poder financiar diretamente os centros de arbitragem, como acontece hoje em diferentes âmbitos. Acontece que o setor automóvel não tem uma entidade reguladora e foi-nos dito claramente que se esqueceram do setor automóvel quando legislaram. E, portanto, há uma fatia de financiamento que desapareceu por simples esquecimento na altura da alteração do modelo. Portanto, o caso é financiado pela Direção-Geral de Política de Justiça e pela Direção-Geral do Consumidor via o Fundo do Consumidor. O Fundo do Consumidor nem era o dinheiro do Fundo do Consumidor que era utilizado para financiar, era apenas os juros do fundo e convém também não esquecer que o fundo tem origem nos antigos contadores dos telefones de Portugal, os TLPs e não sei o quê, das cauções, que nunca foram levantadas pelos portugueses e pelos consumidores e que ficou esse bolo para ser gerido e a favor do consumidor e muito bem, e nem o capital desse fundo era utilizado, era apenas os juros desse fundo e por aí fora. Por um lado, os concursos foram sempre cada vez mais atrasados em relação ao financiamento junto do Ministério da Justiça. E, portanto, a certa altura, no final do ano passado, pura e simplesmente deixamos de receber as tranches da Direção-Geral da Política de Justiça e tivemos uma reunião de emergência com o Secretário de Estado da Justiça. E aconteceu exatamente a mesma coisa durante este verão, sem nenhuma perspectiva de quando é que vamos receber estas tranches. Portanto, diria que o Centro de Arbitragem do setor automóvel hoje não quer processos, por cada processo que tem, perde dinheiro. Portanto, quanto menos processos tivermos, financeiramente mais estável estamos que não estamos estável. Portanto, nós não temos capacidade de receber processos, porque cada processo está prejuízo ao centro. E, portanto, há anos para cá, era comparticipada a renda, deixou de ser, era comparticipada a eletricidade, deixou de ser, era comparticipada a luz, deixou de ser. Conseguimos reduzir os custos aos mínimos. A administração não é remunerada, não cobre nenhum custos. As próprias associações que fazem parte do CASA e, de facto, temos todo o setor automóvel representado no CASA, através da ARAN, da ANECRA e da ACAP, que são as três associações que representam, de facto, 90% do setor automóvel em Portugal. Temos também os consumidores representados através do Automóvel Clube de Portugal e a DECO. E temos também a Prevenção Rodoviária Portuguesa e o CEPRA, que é o Centro Protocolado de Formação Profissional, do IFP, para o setor automóvel em Portugal, já com 40 anos também de história. E, portanto, temos ali diria que não podia estar melhor formado, e já tem também já várias décadas ao serviço aqui dos consumidores e da justiça, e de facto neste momento vamos fazer com certeza chegar toda essa informação e estamos na iminência do encerramento do centro de arbitragem. É esse o ponto de situação, e tivemos há 15 dias, mais ou menos, uma Assembleia Geral Extraordinária e de facto estamos a ver exatamente quais são neste momento os caminhos para onde vão levar o CASA. O mais certo será o seu encerramento. Não sei como é que estamos de tempo, era só... Temos tempo ainda, faz favor. Peço desculpa, perdi-me aqui em algumas... O mais importante é a resposta às questões. Era a resposta às questões do Partido Socialista. Havia aqui a questão dos particulares. Não, era... Desculpe. Não fez perguntas, certo, mas aqui no enquadramento, desculpa, então... Do modelo de importação... Do modelo de importação, só acho que é importante termos em conta o seguinte. Não é assim tão claro quanto isso. Não sei se tem conhecimento, mas hoje há os modelos que são uma maneira, digo eu, de contornar a lei. Não sou jurista, alguém que sabe com certeza tem que ajuizar. Mas o veículo está a ser importado particular a particular e apenas utiliza um broker que presta esse serviço, identifica o veículo. Portanto, eu, Rodrigo, digo ao António, António, tu és um broker automóvel, identifica-me lá um Volkswagen Golf com 4 anos, para até 15 mil euros que eu quero comprar isso. E o António vai à Alemanha, identifica o carro, compra o carro em nome
do cliente final e cobra apenas um FII, muitas vezes sem fatura, sem nada. Portanto, aí o negócio pode ser aparentemente, em termos legais, correto e está entre particulares, mas de facto há aqui uma terceira pessoa e muitos até já faturam esse serviço e anunciam. Portanto, até é vulgar ver já esse tipo de publicidade. Olha, portanto, mas aí eu acho que carece de alguma vista mais detalhada do que se passa. E peço desculpa se vou ter que só voltar atrás, que esqueci-me com a doutora Márcia, a questão das peças dos veículos. De facto, hoje, apesar do parque automóvel, os elétricos e os híbridos não serem muito mais de 5%, nas vendas de veículos novos já está acima dos 20%. Portanto, em pouco tempo será uma maioria. E, portanto, aí carece. E eu tinha aí uma sugestão, de facto, que era necessária aqui uma aproximação de técnicos, de poderem elaborar uma nomenclatura sobre o que é que são peças ou não de desgaste, o que é que são componentes e permita-me a sugestão, temos o CEPRA, que também está aqui no Centro de Arbitragem, é do IFP, é uma figura independente, tem o know-how, está aqui no Preio Velho, aqui em Louros, está na Maia, em Pedroços, portanto, era uma boa entidade para termos e, de facto, conseguir classificar o que de facto são e já com esta vista a mais médio e longo prazo de incluir já os veículos elétricos, os veículos híbridos, porque são componentes completamente diferentes, os desgastes rápidos e garantias e nada tem a ver com estes motores de combustão interna e temos já data e fim anunciado para estes motores. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Rodrigo Ferreira da Silva, Presidente da Direção da Associação Nacional do Ramo Automóvel. Agradeço também, em nome da Comissão de Economia, a doutora Tânia Mota, também o acompanhou. Agradecemos os contributos dados nesta comissão, nesta audição. É fundamental, como dizemos sempre, mas é fundamental o contributo que dão para poder, digamos, melhorar a qualidade de todo o processo legislativo, porque no limite, no final, a legislação depois sai para o terreno e vai afetar as pessoas e as empresas e, portanto, é fundamental também este contributo. Agradecemos. Lembrava só, mesmo antes de me despedir dos senhores, lembrava aos senhores deputados para a semana temos audições, temos reuniões, como sabem, e na terça-feira temos já audições agendadas também no âmbito deste projeto de lei 454 do PSD, a Direção-Geral do Consumidor e o Conselho Nacional do Consumo, são as duas que faltam. Próxima semana, terça-feira à tarde, às 15 horas e às 16h30. Portanto, fica já esta nota, depois receberão a informação, mas para além depois das reuniões de quarta-feira da Comissão e outras audições ainda que não estão agendadas, mas estão programadas. Portanto, o trabalho está muito intenso, como sabemos, e, portanto, fica já esta nota para tomar nota da vossa agenda. Agradeço-vos em nome da Comissão e bom trabalho. Obrigado. E a todos vós, boa tarde e até já. Esta informação, penso que é a informação que quero entregar também aos seus deputados. Faz favor. Então, faz favor. Tenho aqui uma informação que a ARAN também me esquece de distribuir. Está bem? Faz favor.